Oi, pessoal. A gente já basicamente concluiu o assunto de reforma protestante, né? Alguns dias a gente já vem falando sobre isso, mas existem alguns pontos do livro que são importantes que a gente veja, né? Nas aulas anteriores, eu falei de forma mais geral, eu falei da Igreja Luterana, do Anglicanismo, do Calvinismo. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou retornar um pouco ao livro, explicando alguns pontos para que na próxima semana a gente possa entrar em outro assunto. E também que vocês façam a atividade que vocês precisam para agora, né? Essa parte é das cinco solas, ou somente cinco, né, traduzindo do latim para o português, seria a base dos princípios religiosos do Lutero. Eu não sei se ficou bem explicado nos vídeos anteriores, por isso eu decidi retomar. Estou com um livro para a gente ver junto, né? Então, vamos lá. Está na página 99. A primeira seria solo fide, né? Que seria aí a salvação pela fé. Ou seja, o indivíduo, basicamente, ele não vai ser salvo, não vai chegar ao paraíso, através das ações que ele fizer dependente de uma igreja, e sim através da fé que ele teria em Cristo. Esse é um ponto interessante, considerando que a Igreja Católica vinha pregando naquele momento, principalmente em relação a doações que as pessoas faziam para a igreja, de terras, de fortunas, né? Então, ele vai dizer que o que salva o indivíduo é sua fé, não as suas ações, né? Acredita-se aí, nesse sentido, que se a pessoa tem uma fé correta, ele não vai ter más ações, né? Pelo menos acredita-se nisso. A segunda é somente a escritura, ou seja, a única forma de você atingir o conhecimento sobre a divindade, o conhecimento sobre Deus, é através da leitura da Bíblia, através da escritura sagrada, segundo essas postulações do Lutero. Lembrando que o Lutero ele fez essa tradução da Bíblia para o alemão, que não era uma coisa comum, não era permitido. As pessoas não tinham acesso. Então, para você obter o conhecimento sagrado, o conhecimento religioso, o conhecimento sobre Deus, era através apenas da Escritura. Somente Cristo, né, que é um outro ponto interessante, que ele vai colocar aí, afirmando que Jesus seria o único mediador entre o homem e Deus. Não existiria, por exemplo, intermédio de um santo, ou de Maria, ou de qualquer outra divindade que não fosse especificamente Cristo, né? Então, ele vai dizer aqui que somente a graça divina é a única coisa que pode, desculpa, enganchado, a graça divina é a única coisa que pode lhe livrar de seus pecados. Por exemplo, a gente falou em aulas passadas, né, que o pessoal vem de indulgência, que o pessoal obtinha perdão de pecados pelo Papa, por bispos, né? Ele vai dizer que essas pessoas, esses sujeitos que eu acabei de falar, por exemplo, eles não são responsáveis por lhe entregar esse perdão, que você só consegue essa graça através do próprio Deus, né? E só lhe deu glória, né? No caso, somente a Deus essa glória, né? Se só Ele lhe dá a graça, você não deve venerar outros que não apenas Deus. Por exemplo, os santos. Então seriam aí os cinco pilares, espero que tenha ficado bem explicado isso, os cinco pilares da Igreja Luterana. Nós temos também aí nesse contexto das reformas religiosas esses três personagens aí, essas três pessoas que são bem interessantes da gente ver. O Pedro Valdo, né, que era francês, esse primeiro que vocês estão vendo aí sentado, ele é conhecido por ele ter uma religiosidade muito forte, e não por isso, porque muitas pessoas têm isso, né?
Mas antes mesmo do Lutero, ele já havia feito encomendado uma tradução da Bíblia, né, do latim para o franco-provincial, se não me engano. Porque, embora ele fosse francês, pessoal, naquela época, os países eles não falavam o mesmo idioma dentro de uma nação. As línguas ainda estavam sendo construídas. As línguas elas ainda estavam sendo assimiladas, né? Você tinha na França aí vários idiomas num só país. Então ele fez essa tradução da Bíblia para ter acesso direto à escritura, não precisasse que um padre vinha explicar para ele. Ele fez, ele encomendou. E diga-se de passagem, era um comerciante riquíssimo. O John Wycliffe, que é o segundo que vocês estão vendo aí na imagem, ele tinha uma visão do que a igreja, do que ele considerava que a igreja fazia de errado, e ele pregava que a igreja ela deveria ser somente voltada para assuntos religiosos. A gente sabe que nessa época a igreja ela tinha muita interferência na política, né? Hoje ela também tem, mas nessa época aí mais. Ela fazia parte do governo. E ele dizia que isso era errado, que a igreja ela só deveria se meter em assuntos restritamente religiosos. E que essa inserção da igreja na política fazia com que ela ficasse mais pecadora, né? Em outras palavras. Ele vai dizer também, vai criticar também o luxo que existia dentro da igreja. Ele vai dizer que era preciso que a igreja vivesse aquilo que ela pregava, que era a pobreza. O terceiro é o Jan Hus, né? Que ele também acreditava, ele seguia essas ideias do Wycliffe, né? Sobre os votos de pobreza, de entregar dinheiro aos pobres, dividir a própria fortuna, né? Ele fez tradução da Bíblia para a língua tcheco, né? Para a língua tcheca, e foi condenado à morte pela fogueira. E a revolta anabatista, né? Que é um momento dessas reformas religiosas bem interessante. Em que sentido ele é interessante? Porque ele basicamente era um braço militar, um braço mais radical, um braço mais violento, um braço mais feroz do que era o luteranismo, né? As ideias luteranas elas entram em voga na Europa e esse grupo, o grupo anabatista, ou os anabatistas como eram chamados, eles acreditavam nas ideias luteranas, mas queriam pôr eles em prática com mais vigor. Por exemplo, um dos pontos que eles de vocês abordam é a defesa do sacramento do batismo apenas para pessoas adultas, né? Ele vai dizer que essa ideia que a Igreja Católica tem de você batizar uma criança, né, que ainda não tem completo domínio do que ela quer, do que ela não quer, e criar ela dentro da fé, ela já batizada, era incorreta. Segundo os anabatistas, era preciso que as pessoas fossem batizadas adultas quando elas já tivessem essa opção de escolha, né? E ele vai falar também sobre o apego, desapego às coisas materiais, ou seja, você distribuir, quem tem riqueza acumulada, distribuir para as pessoas que não têm, e também da igualdade perante Deus em relação também às ideias de divisão de terras, né? Você pegar, inclusive isso foi a parte que deu mais conflito. Você pegar essas terras, propriedades enormes que a igreja tinha e fazer distribuição dela para os camponeses, para as pessoas que tivessem menos. A ideia era que fosse mais igualitário. Então isso acabou gerando uma discórdia com os próprios príncipes, né, os governantes da época, porque acreditavam que aquilo era prejudicial ao sistema. Eles começaram, o próprio Lutero era contra isso, ele afirmava que a divisão de terras deveria ser organizada pelo príncipe, pelo governo, e não repartida de forma igualitária aí. Então, esses anabatistas eles se separam do Lutero, né, porque eles são mais radicais. O que seriam mais radicais? Eles são mais incisivos, mais violentos, mais
agressivos nas ideias que eles tinham, né? Então, o Lutero apoiando os príncipes, esses governos começaram a caçar esses anabatistas, né? E como vem aí falando no livro de vocês, eles foram praticamente massacrados, né? Assassinaram todos. Cerca de 100 mil pessoas morreram nessa época porque faziam parte desse projeto. Então, é interessante a gente ver como uma reforma religiosa acontece. E mesmo dentro dessa reforma, há pessoas que pensam de formas muito... que pensam no mesmo sentido, né? Como os anabatistas e os luteranos. Mas a forma de pôr aquilo em prática é diferente. Então acabaram que os anabatistas aí foram eliminados nesse processo. A paz em Augsburgo seria Augsburgo, né? Seria basicamente esse período após o fim da revolta anabatista, que seria basicamente de 10 anos, em que o Lutero ele vai rever a Bíblia, né, e fazer uma interpretação nova do que... Não uma interpretação nova, mas uma interpretação dele. Nova porque não era o que a Igreja Católica pregava, né? Então, há 4 pontos no livro de vocês que é interessante que a gente aborde, né? O primeiro ponto seria dizer que não mais uma igreja ditaria como as pessoas devem viver, mas a própria Bíblia, e por isso as pessoas tinham que ter o contato com ela. Então essa Bíblia seria o manual, né, da vida, o que ensinaria a forma certa de se viver. O segundo ponto que a interpretação da Bíblia deveria ser feita entre pelo próprio fiel, ou seja, a relação religiosa seria entre o fiel e Deus sem intermediário de uma igreja. Terceiro ponto, acabar com a hierarquia. O que seria essa hierarquia? A Igreja Católica tem padre, bispo, arcebispo, ou seja, vários cargos que estão um acima do outro e que um deve obediência ao outro, como se fosse uma pirâmide. Na Igreja Luterana isso não existiria, todos seriam iguais perante Deus, né? A proposta era essa. E como último ponto que vocês estão vendo aí no livro de vocês, na página 111, se eu dizer essa, né? Existiriam aí 2 sacramentos essenciais, que a igreja, dogmas, desculpa, que a igreja, desculpa, 2 sacramentos, perdão, os sacramentos essenciais, que seria o batismo e a Eucaristia. A Igreja Católica ela tem inúmeros dogmas. Quando ela teve essa reforma religiosa, ela começou a investir mais ainda nisso, né? Que as pessoas estavam com essas ideias de diminuir os sacramentos apenas para 2, e ela começou a investir que esses sacramentos continuassem sendo os 7 que ela já se utilizava. Isso na página 111, vocês podem ler direitinho ou me perguntar caso tenha alguma dúvida. Vocês podem entrar no WhatsApp. Lembrando que tem um horário que eu fico disponível para vocês no sala de aula. Eu vou deixar lá de novo. Então, pessoal, por hora é isso. E como eu falei para vocês, todo esse assunto da reforma eu já passei nos vídeos anteriores. Esse é só alguns pontos do livro que eu acredito que seja interessante a gente ver. Vão lá na sala de aula que tem atividade esperando vocês.